Vamos lá então, vamos falar da manteiga. Vamos lá para manteiga. É um produto hoje, eu acho que, na minha opinião, um dos produtos mais rentáveis hoje fabricados na indústria, né? Sim. Sem dúvida, e agregou valor para muita gente aí. Agregou valor ao laticínio, que eu estou querendo dizer, porque é um produto que vem crescendo. O pessoal tá parando de consumir a margarina, né, que literalmente Isso. é um produto que faz mal à saúde, muito ruim, e passou a consumir um produto que verdadeiramente faz bem à saúde. Mas vamos lá, começando aqui Vamos lá. o questionamento é o seguinte. O pessoal tem muita dificuldade com relação a isso que eu vou te perguntar agora. Vamos lá. Manteiga de primeira qualidade com sal, manteiga comum com sal. Eu queria que você falasse o que determina uma manteiga de primeira qualidade com sal. Estou te falando, eu quero ilustrar melhor essa pergunta. O que acontece muito? Pessoal, quando eu vou fazer um projeto aqui para o pessoal e eu vou questionar sobre a manteiga, eles falam assim: eu quero fazer uma manteiga de primeira qualidade com sal. Porque eu acho que, na visão da maioria dos donos de laticínio, a palavra primeira qualidade com sal vai agregar valor ao produto. E, na minha opinião, não sei a sua, mas na minha opinião, a coisa não é bem dessa forma. Mas fala para a gente um pouco desse produto e coloca as suas observações. Pois o que acontece? Essa definição, na verdade, né, ela vem do RTQ da manteiga, né, o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade da Manteiga. Ele faz uma classificação da manteiga em alguns parâmetros, como manteiga extra, manteiga de primeira qualidade e a manteiga, que aí seria a manteiga comum, né? A classificação com ou sem sal, ela cabe a todos esses processos, né? Extra, de primeira, manteiga comum. Cabe a todos esses processos. Só que o pessoal sempre vai imaginar assim, a manteiga extra, então, é a melhor manteiga. A manteiga de primeira é a melhor manteiga, né? Sim, são as melhores manteigas. Só que o pessoal, às vezes, confunde. O que determina se uma manteiga é de primeira, se ela é extra, se ela é comum, se ela é uma manteiga, né? Na verdade, existe uma determinação para manteiga extra e manteiga de primeira qualidade que torna essa classificação aceitável. E qual que é essa? Análise sensorial, né? Muita gente vai perguntar, não, mas manteiga de primeira é a manteiga que tem mais gordura, a manteiga extra é a manteiga que tem mais gordura, é a manteiga que tem menos acidez. Não tem nada disso, né? A legislação define manteiga extra e manteiga de primeira qualidade. A classificação é obtida através de parâmetros sensoriais, né? São análises sensoriais com determinada classificação, né, ali nos parâmetros, né, de cor, sabor, flavor, né, e por aí vai. Então, essas manteigas, se elas conseguirem esses parâmetros ali com valores mais elevados, elas podem se classificar como manteiga extra ou manteiga de primeira qualidade. Então, essa questão de que o creme para manteiga de primeira tem que ser um creme com acidez de tanto. Não tem nada disso, né? A classificação é esse método. E aí vem um detalhe interessante, né? Como que a gente faz isso? Como que eu sei se essa manteiga, então, pode ser classificada como de primeira ou não, né? Na verdade, tem que fazer a análise sensorial. Existe um método determinado na ISO para essa definição, né? Agora eu vou falar um detalhe aqui complicadíssimo. A gente tinha aqui no Brasil apenas um laboratório que fazia esse tipo de análise, que era o antigo SFDK, né? Atualmente, nem o SFDK, que foi comprado, né, por um grupo alemão, eles fazem esse tipo de classificação da manteiga, de acordo com a norma da ISO. Ou seja, se você quer provar para um fiscal hoje que sua manteiga é de primeira ou é extra, infelizmente ele não vai ter como ter esse parâmetro disponível. Provavelmente no laboratório do Ministério da Agricultura, né, eles também não fazem esse tipo de análise.
Então, não vai ter essa classificação aí fácil de se determinar, como deve ser. E com relação à manteiga e manteiga comum? A manteiga já seria um produto que não recebeu essa classificação de qualidade ali na análise sensorial e é um produto oriundo ali de creme de leite. A manteiga comum tem um detalhe que difere ela, é que ela pode ser adicionada além de creme de leite, creme de soro. Essa é a diferença, então, entre os parâmetros ali da classificação da manteiga. A gente tem a manteiga extra, manteiga de primeira, definidos por análises sensoriais. A manteiga, aquele produto que não encaixou nesses parâmetros de análises sensoriais, mas que está dentro de um padrão e é feito com creme de leite. E a manteiga comum, que é um produto que pode ser utilizado o creme de soro. Então, essa é a classificação, a diferença aí básica aí entre esses tipos de manteiga que a gente tem aí no mercado. Eu queria pegar o gancho disso aí e colocar o seguinte, pessoal, isso aí que eu ainda estou falando é de extrema importância quando se vai incluir num projeto a fabricação de manteiga. Por que eu estou falando isso? Vamos colocar lá que você consegue registrar a sua manteiga de primeira qualidade com sal. Igual o Éder já falou aí que tem dificuldade no laboratório hoje para fazer esse tipo de análise. Então, vamos colocar que a gente tem um laboratório e você está fabricando uma manteiga de primeira qualidade com sal. O fiscal pega uma amostra, manda para o laboratório, é uma análise sensorial. É lógico que tem os critérios, padrões da ISO, como o Éder falou, mas imagina comigo que no momento daquela análise o analista entende que aquela manteiga não atende os parâmetros de primeira qualidade com sal. Você está na sua fábrica cheia de embalagem e você vai ter que imediatamente parar de fabricar esse produto até você conseguir atingir esse parâmetro de primeira qualidade. Fabricar nova manteiga, mandar para análise de novo até atender isso. Então, sim, estou dando uma opinião minha aqui. Quando a pessoa vem me questionar qual tipo de manteiga fazer para incluir numa planta de um laticínio, eu já de cara falo, eu acho que você tem que trabalhar com manteiga comum. Até porque tem a questão do soro. Isso. É que uma coisa que a gente precisa entender hoje é que há um tempo atrás a gente tinha o conceito, inclusive, de soro como subproduto, produto para descarte, uma série de conceitos assim. Hoje a gente mudou muito esse conceito, né? O soro hoje a gente chama ele de coproduto, que a partir dele a gente produz outros tipos de produtos muito rentáveis também. Inclusive, desse soro, a gente pode obter creme, né? que é classificado como creme de soro, mas que é gordura de origem láctea, né? Que tem alto valor no mercado. Né? Pode ser transformado em manteiga, agregar mais valor ainda para esse produto. Então, sim, assim, antes não tinha esse conceito, o pessoal não dava tanto valor, mas hoje tem. Então, praticamente hoje, toda a indústria, ela se preocupa em, se ela não tiver uma destinação específica para o soro, descartar, mesmo que seja para descartar, ele vai desnatar. Porque ele vai estar aproveitando ao máximo aquilo que o produto pode oferecer para ele. Então, sim uma mudança muito grande. E quando você tem esse creme oriundo de um soro de leite, ele é classificado como creme de soro, você não pode produzir manteiga de primeira ou manteiga extra. A classificação é manteiga comum. Né? Então, a indicação aí, ninguém quer perder, né, o creme de soro. Então, vamos registrar manteiga comum, para a gente poder fazer o uso aí desse creme de soro. É isso aí. Eu estou fazendo um cálculo aqui. Só para quem está aí escutando a gente não desnata o soro, que é igual eu falando, que é interessantíssimo desnatar, e eu sei que tem muita indústria que não desnata. Eu fiz um cálculo aqui, enquanto eu estava falando, um cálculo rápido. Uma indústria que trabalha com 5 mil litros de leite por dia, que obtém 5 mil litros de soro por dia, derivado da fabricação de queijo, ela vai ter, em média, aí, o soro de leite vai ter em torno de 0,5% de gordura, mais ou menos isso. Depende do tipo de queijo que vai fabricar, da formulação em si.
Mas vamos baseando nisso. Baseando nisso, seria 1.000 quilos de creme por mês. Quem acha que é Então, pouco? 1.000 quilos de vezes, creme é vamos pouco. colocar aqui um preço médio, seria R$ 16.800 por mês. Então, se tratando de um laticínio desse volume de leite aí que eu acabei de mencionar, praticamente é a folha de pagamento do laticínio. Então, é interessante que seja desnatado o soro, sim. Lembrando uma questão seguinte: todas as plantas hoje, tanto registro estadual quanto registro CIF, o creme não pode ser retirado na mesma padronizadora que passa leite. Passou leite na padronizadora, não pode passar soro. Você tem que ter uma padronizadora à parte ou uma desnatadeira para desnatar esse soro. Tá? Não é permitido que seja feito isso. Embora a maioria das empresas querem fazer isso. Elas querem desnatar o leite, padronizar o leite e depois entrar com o soro em sequência para desnatar o soro. Mas isso não é permitido. E é importante salientar também que esse produto tem que ser rotulado, identificado separadamente, né? É isso. E hoje a gente vê que a legislação tem um entrave para essa utilização, igual o Wilson já citou aí, né, de usar o mesmo equipamento, mas a gente tem um entrave muito maior ainda de ordem tecnológica. Né? Aquele equipamento que a gente processa o leite, a gente começar a processar soro nele, as possibilidades de problema com nossa produção triplicam, multiplicam exponencialmente. Mesmo o pessoal querendo falar que eu vou fazer um CIP entre um produto e outro, não vai ter problema, é muito complicado e gera muito problema, sim, principalmente para a produção dos queijos. Né? Para desnate, para a produção da manteiga, não faz a menor diferença. Para a produção do requeijão, não faz a menor diferença. Mas para a produção de queijo, sim, a gente começa a ter vários problemas. Produção de mussarela, então, nem se fala. Né? Problema aí de atraso de fermentação, ponto de filagem que demora demais. Isso vai acontecer sempre. E sem contar que, em determinados casos, você pode chegar a ter uma eliminação completa do fermento que você utiliza no processo de fabricação de mussarela, antes mesmo dela atingir o ponto de pH ideal para filagem. Então, é gravíssimo, tem que sim ter um equipamento separado para cada processo. Uma pergunta aqui do laticínio. Primeiro, o avó laticínio falou para a gente que a manteiga dele, manteiga da terra, é feita no fogo a lenha. Artesanal, esse deve ser muito bom, viu? É isso aí. E uma outra pergunta aqui: qual é o rendimento do creme de soro? Bom, rendimento do creme de soro. A pergunta seria para produção de manteiga ou seria quanto de creme de soro que eu obtenho de uma determinada produção? Eu acredito que é para fabricação de manteiga. A fabricação de manteiga, o creme, depende muito da concentração de gordura. Então, o creme de soro ali que você vai retirar na padronizadora vai sair ali normalmente acima de 50% de gordura, né? Porque senão você não está conseguindo ter a eficiência do processo, mas ele vai sair entre 50% e 60% de gordura, o creme de soro. Né? Então, o que é o rendimento desse produto? É essa quantidade de matéria gorda, 60% do peso total, mais a quantidade de umidade que você vai incorporar nesse produto. Né? Então, assim, um cálculo básico. Né? Se você tem lá 100 litros de creme de soro, com 60% de matéria gorda, né, de gordura, você vai ter quanto de manteiga? Né? A gente vai ter uma pequena perda, né, para o leiteiro, que é, inclusive, uma perda aceitável, não pode passar de 0,5%. Né? Isso é uma perda aceitável, 0,5% de gordura no leiteiro. Né? Então, ou seja, ficou ali 59,5%, né, dos 60% de matéria gorda. Então, seria esse 59,5% em quilos, 59,5 quilos, mais 16% em média de umidade. Né? Então, 59,5 mais... Quer ver? Eu vou fazer esse cálculo aqui só para ter uma ideia. 16%. Teria em torno de 69 quilos de manteiga pronta, acabada para uso. Né? Aproximadamente. Eu estou falando assim porque 16% é o limite máximo de umidade que a manteiga pode ter.
Isso a manteiga comum, manteiga de primeira, manteiga extra e a manteiga. No máximo, 16% de umidade. Então, se você conseguir colocar esse 16% de umidade, mais a quantidade de gordura que vai ter nesse produto, vai girar em torno aí de uns 69 quilos de produto. Esse vai ser o rendimento da sua produção. Ué, basicamente você respondeu uma outra pergunta que eu ia fazer aqui agora, mas eu quero ressaltar ela. Sim, claro. Que ela tem a ver com essa umidade da manteiga que você falou aí agora, mas é o seguinte, cara, pessoal, mais uma vez o que a gente sempre fala é o seguinte, nós estamos aqui fazendo um trabalho em rede social, primeiramente para agregar valor ao setor. Eu e o Éder, nas nossas andanças aí, o que a gente mais se depara, pessoal, tomando prejuízo por uma falta de conhecimento. E no mercado hoje se tem muita coisa, muita falsa promessa. E o que eu mais escuto é isso aqui que eu vou pedir o Éder para colocar um pouco para a gente agora. Um técnico em laticínio ou uma pessoa que faz manteiga, ele promete um para um. Um para um que eu estou querendo dizer é o seguinte. Não, eu faço uma manteiga excelente, com 1 quilo de creme eu faço 1 quilo de manteiga. Isso é uma promessa que eu já escutei em vários laticínios e tem outros laticínios. Essa é uma promessa que eu já vi de vários técnicos e vários profissionais da área. E tem o pior de tudo, que eu acho, que tem laticínio que repassa isso sem, talvez, a mínima noção do problema que está cometendo. Fala pra gente um pouco disso aí, Ed. Assim, que ele faz, eu não duvido. Ele faz de verdade, né? Sim. A maioria faz mesmo. Sim. O problema é se esse produto atende ou não os requisitos de qualidade, né? Porque, na verdade, se a gente for respeitar o que a legislação exige, essa manteiga deveria de ter naquela manteiga ali pelo menos 80% de matéria gorda. Isso é o mínimo. E mesmo assim eu estou considerando uma manteiga salgada. Porque quando ela não tem sal, ela tem que ter no mínimo 82% de matéria gorda. Então, para que ele consiga, com um creme que tem ali 60% de matéria gorda só, ele conseguir um quilo de creme ali, ele conseguir fazer 1 quilo de manteiga, ele não vai conseguir ter essa quantidade de matéria gorda. É impossível ele ter essa quantidade de matéria gorda, né? Se não tem matéria gorda, o que agregou? O que agregou? Por que essa manteiga, então, está dando esse rendimento excepcional? É água. É água. É água incorporada na manteiga, né? Ou seja, umidade. Então, assim, se a umidade ela é 16% ali, essa manteiga vai ultrapassar aí facilmente a barreira dos 20%, 25% de umidade. E a gente pensa assim, não, mas isso é absurdo. E a gente vê isso, né? A gente está falando de uma situação aí que a gente vê. A gente vê no mercado o pessoal querer vender esse tipo de produto. E a manteiga fica totalmente descaracterizada, né? Fica aquela manteiga chorona. O pessoal vai passar a faca na manteiga assim, consegue ver a água saindo do interior da manteiga, né? Então, não atende a um requisito de qualidade e realmente é muito problema esse tipo de situação. Eu quero aproveitar isso aí. Cara, geralmente, quando a gente vai para a indústria e tem um profissional lá que está fazendo esse tipo de manteiga 1 para 1, que, igual você falou, não atende os requisitos de qualidade, e aí, isso eu estou falando que já aconteceu esse fato comigo. Eu vou alertar o proprietário da indústria, você está fazendo essa manteiga 1 para 1, mas ele não atende os requisitos de qualidade. Provavelmente a umidade dessa manteiga está muito alta, você vai ter problema com isso. Pessoal, mais uma vez o que eu estou falando, a gente está aqui para agregar o setor, a gente está aqui para ajudar vocês a esclarecer tudo sobre a área de laticínio. O que eu escuto, qual que é a primeira resposta da pessoa que faz esse creme para 1? Eu escutei dessa forma aqui, falou, ele está falando isso, que a manteiga não atende os requisitos de qualidade, é porque ele não sabe fazer a manteiga 1 para 1. Se soubesse, ele estava fazendo. Aí assim, eu só falo, eu acho que eu não vou ficar medindo força com ninguém, não é isso a minha intenção, só estou alertando. Eu acho que você deve fazer uma análise da manteiga. Se a manteiga atender os parâmetros de qualidade, eu acho que você deve continuar fabricando 1 para 1 tranquilamente. Agora, se ela não atender, você tem que ver. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque isso é caracterizado como uma fraude econômica. Você está lesando o consumidor de certa forma. Isso é o entendimento do Ministério da Agricultura
e dos órgãos de inspeção estadual. E, de fato, é isso que acontece. Porque, igual o Eder falou, você está agregando água no produto. Água. Então, não deixa de ser uma fraude. Não, Wilson, só para exemplificar o que você está falando aí agora, eu estou aqui com um laudo de um estabelecimento que foi autuado, né, você sabe bem disso aí, foi autuado recentemente. Por quê? Teor de umidade na manteiga de 18,78%. Está aqui. É para a gente tentar ajudar a ver o que faz aqui. Fazer uma defesa técnica. Só que assim, pessoal, esse tipo de situação, que tipo de defesa você tem? Alegar que foi uma situação ocasional, que isso não acontece, foi um erro lá do operador, pode ser um monte de situação que aconteceu, principalmente erro operacional, né? Pode ter acontecido. O fato é, para o órgão de inspeção, isso não faz a menor diferença. Você tem um produto que está fora do padrão da legislação. E o pior, quando é esse tipo de situação, que leva a empresa a ter vantagem econômica, é o que o Wilson está falando, é considerado fraude econômica. Normalmente é agravante para o valor de determinar a multa. E sem falar um detalhe, não adianta especificar que foi, tudo bem, foi um erro de um operador, foi um erro de processamento, só que lembrando que é obrigação da empresa testar a qualidade daquele produto antes de mandar ele para o mercado. É para isso que tem laboratório. Então, como o Eder falou aí, é praticamente indefensável. Um tipo de problema desse. Então, assim, eu estou falando isso que tem que tomar muito cuidado. Eu escuto muito isso e, assim, o pior, os laticínios repassam entre si. Não, tem um cara aqui que veio aqui, fulano de tal, vou te passar o telefone dele, ele faz a manteiga 1 para 1. Aí, beleza. Tudo bem, ele vai ter um ganho preliminar, né? A partir da hora que ele começou a produzir, ele vai ter um ganho, ele vai ter um faturamento maior. Só que quando o fiscal vai lá e coleta uma amostra, manda para o laboratório, todo o rendimento que ele teve lá atrás, ele vai ter que pagar agora de multa e demais problemas que ele vai ter com uma interdição de produção, uma fiscalização em regime especial, coisa desse tipo. Então, assim, nada melhor que eu acho que é dormir com a consciência tranquila de fazer a coisa certa. E, em primeiro lugar, a gente tem que pensar, isso é um ponto de vista nosso aqui da Consulab. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que prezar é por qualidade, sem dúvida. Acho que é o primeiro ponto. Para a gente aqui, pessoal, é muito claro os laticínios que sobressaem no mercado e os que quebram. E um dos principais, duas coisas para mim, o Eder pode completar aí, mas duas coisas para mim que predomina: gestão e qualidade de produto. É as duas coisas. Sem dúvida. O laticínio, ele pode ter gestão, se ele não tem qualidade de produto, a tendência dele é, no longo prazo, ele vai quebrar. E se ele tem qualidade de produto, não tem gestão, é a mesma coisa. Então, eu acho que é as duas coisas. São os dois pontos importantes, sem sombra de dúvida. Nós temos um questionamento aqui. Primeiro, mais uma vez, cumprimentar o Tequini, que entrou aí na live, sempre presente. Forte abraço, Tequini. Nosso queijo coalho é desnatado 30%. Posso desnatar o soro? Olha só que interessante. Essa questão aí é a mesma coisa da gente falar assim, eu padronizo o leite para fazer meu queijo. Mesmo assim, eu posso desnatar o soro? Sim, pode desnatar. Porque o que acontece? Mesmo você padronizando o seu leite, quando a gente vai fazer o queijo, a gente não consegue agregar 100% daquela gordura que ficou ali mesmo no leite padronizado à massa do queijo. Né? Tanto que a gente não fala aqui, ninguém vai falar para você que o seu soro tem que sair com 0% de gordura. Né? Isso não vai acontecer. Né? Em processos muito bem controlados, com todos os seus detalhes, né? Ingrediente, processo mesmo, mexedura, corte, tudo muito controlado, as empresas conseguem ficar ali entre 0,2% e 0,3% de gordura. E quando você começa a ter alguns tipos de probleminha, você vai ali para 0,4%, 0,5% de gordura no soro. Independente se o seu leite foi ou não padronizado. O que vai acontecer? Quando você não padroniza e seu teor de gordura é muito alto, né? A região do pessoal aí, provavelmente a gente tem teores de gordura bem elevado no leite. Sim. O que acontece é que o seu soro vai sair com mais gordura ainda. Né? A gente não vai conseguir incorporar toda essa gordura
ali na proteína para formar a massa e a gente deixa um soro mais magro possível, né? Isso é a intenção, mas mesmo assim a gente não consegue ter toda aquela gordura incorporada. Então parte da gordura sim vai para o soro, né? Em média, em processo bem controlado, vai ficar entre 0,2 e 0,3 e quando começar a ter problema aí, já vai atingir 0,5. Eu vou falar um negócio para vocês. Eu já fui em uma fábrica que fazia mussarela com leite integral. E o teor de gordura do leite da região ficava ali na faixa de 3,7% a 4%. Pessoal, o soro saía com quase 1% de gordura. E era descartado, né? Literalmente descartado mesmo. Não tinha controle nenhum. Era simplesmente descartado. Quantos litros de leite era? Essa fábrica fazia aí uns 3 a 4 mil litros dia, né? Já faz bastante tempo já, foi quando a gente começou a fazer consultoria, né? Eu visitei essa fábrica. Quase 1%. Dava, na verdade, entre 0,8% e 0,9% de gordura o soro desse pessoal. É um valor muito alto. Tá fazendo o cálculo aí, Wilson? Tô. É muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. E é uma fábrica pequena. Fábrica, R$23.520 por mês jogado no lixo. Isso aqui, pessoal, eu estou fazendo um cálculo bem pessimista, tá? Não é otimista, não, é pessimista. Mas olha só, aí a gente entra num detalhe interessante aí, né, Wilson? O que ele deveria de fazer? Padronizar o leite, igual o pessoal do Vovô Laticínio está falando, né? Que esse padroniza, desnata 30% do leite, ou só desnatar o soro, né? Isso foi uma questão que me fizeram há pouco tempo e era de uma empresa bem maior. Coloca pra gente aí, pessoal, o que vocês acham? Coloca pra gente, não responde não, vamos deixar mais pra frente. O que vocês acham que é melhor, né? Padronizar o leite ou desnatar o soro, só desnatar o soro, né? Vamos deixar mais para o final, a gente responde isso aí. É um detalhe interessante isso aí. A Diego, ela perguntou para a gente, como reduzir a umidade? Aí, no caso, umidade da manteiga, né? Que Isso. Umidade, basicamente, a gente consegue controlar a umidade numa etapa do processo de fabricação, né? É naquela etapa ali onde que a gente vai fazer a lavagem da manteiga e a malaxagem, né? Essas etapas, elas são determinantes para a gente ter a umidade correta da manteiga, né? É ali que a gente faz esse processo. E como fazer isso? Usar água bem gelada, né? Isso é importantíssimo, porque quanto mais gelada a água tá, mais a manteiga expulsa, né? Porque ela já não é aquela emulsão, né, de gordura com água. É uma emulsão ao contrário, é água com gordura. Então, ela não consegue agregar tanto. Então, quanto mais gelado, mais ela expulsa. E a gente fazer a malaxagem por um tempo é importante para que a gente consiga realmente separar essa água da manteiga. Então, é importante e que se controla nessa etapa de lavagem e também da malaxagem. Gisele, em manteiga classificada como extra, como fazer para garantir que está cumprindo a norma FIO? FIO. Pois é, Gisele, esse aqui é o problema, né? A gente precisa fazer análise, respeitando a norma. O problema hoje é que, em sinceridade, eu não consigo hoje falar para você qual laboratório você pode fazer isso. Porque o laboratório que a gente tinha disponível aqui no Brasil, que realmente fazia, inclusive eu já vi resultado desse, era o SFDK, né, que é um laboratório em São Paulo. Mais recentemente, um cliente nosso procurou o laboratório e eles disseram que não fazem mais esse tipo de ensaio. Ou seja, ele está ficando sem parâmetro, né? Inclusive para a legislação. Como que o fiscal, o auditor, vai conseguir determinar se é extra ou não? Se ele tem que fazer essa análise, né? Então, realmente aí é difícil, a gente não tem muita alternativa hoje, não. O Davis colocou aqui para a gente que hoje realizo isso. Tive um aumento do volume de creme de 43%. É isso aí. Provavelmente desnatando soro. Não tem como. Hoje um estabelecimento que não se preocupa com esse tipo de situação, ele está perdendo dinheiro. E é muito, né? Pequenos cálculos já fez aí de duas situações de volume muito pequeno, né? De 5 mil e de 3 mil litros de leite. Gente, é muito pouco.
A gente está falando aí de fábrica que faz 50, 60, 70, 100 mil litros de leite dia. Se não fizer isso, o prejuízo é muito grande, enorme, enorme prejuízo. O grande Mário entrou aí para prestigiar a gente. Forte abraço, Mário. Mário acompanha a gente Bom, desde o Mário. início. É isso aí, Mário. Mas vamos lá, vamos responder o pessoal aí. Vamos lá. Responde o O pessoal. que acontece? O que acontece? Quando o pessoal faz o processo, dependendo do tipo de fabricação de queijo, principalmente, né, a integral. Vou fazer integral e eu vou desnatar o soro. Na mussarela, por exemplo, a tendência é que a mussarela ela incorpore uma determinada quantidade de matéria gorda, sim, e o restante vai sobrar, né? Vai para o soro. Só que essa quantidade que ela conseguir reter pode te trazer um prejuízo enorme, porque a mussarela tem que ter um controle ali de gordura no extrato seco adequado. Se extrapolar, aí o pessoal costuma falar assim, mas o rendimento da minha mussarela é melhor. Então eu tenho mais gordura na mussarela, eu ganho peso e tal. Realmente, isso é uma verdade. O problema é que esse produto não atende lá ao mercado. Vai colocar lá na pizza, lá, o cara reclama, sua mussarela, quando eu começo a aquecer aqui, ela solta muita gordura. Né? Esse é um problema de erro, porque tem excesso de gordura no extrato seco da mussarela. Tá muito mole. Muito para fatiar, então, é o desespero, né? Nós estamos falando de pizza que o cara ainda compra e começa a usar. Mas para fatiar, a primeira peça que o cara coloca no fatiador começa o que o pessoal chama de embuchar, né? A fatia não cai lisinha, ela sai toda enrolada já. Então, o que acontece? Não é vantagem nenhuma fazer isso. E nós estamos falando de mussarela. Agora, imagina que se você tem que fazer um queijo, igual a gente já viu, queijo que o pessoal chama, né, de queijo parmesão, feito com leite integral. Olha a complicação que é isso. Aí o cara chega lá na hora de maturar o queijo, aí começa, nossa, o queijo aqui não tem jeito não, que está soltando gordura. Eu nunca vi isso, queijo soltar gordura na maturação. Mas é porque é um excesso, né? Há um excesso de gordura ali naquele queijo. Então, de forma alguma, padroniza o leite de acordo com o tipo de processo de fabricação que você vai ter. Se é para parmesão, X padronização. Se é mussarela, X padronização. Se é queijo Minas Frescal, X padronização. E aproveita e o soro mesmo do leite padronizado, faça o desnate dele, porque com certeza você vai conseguir ainda aproveitar uma boa parcela de creme que ainda está presente no soro. Então, é a dica aí, não perde essa oportunidade não, que isso é dinheiro. E o pessoal que está participando aí já falou aí, ó, né? O David já falou aí a diferença que deu aí no volume de creme do estabelecimento dele aí. O Newton, grande Newton, sempre com a gente também, desde o início. Beleza. Fala um pouco sobre temperatura de pasteurização do creme e temperatura de batimento do creme. Olha só, é muito importante a questão pasteurização. E aí também tem muita falha para o processo de fabricação de manteiga, né? O pessoal quer inventar muita coisa e acaba tendo problema gravíssimo, né? A pasteurização do creme, né, principalmente para a produção de manteiga, a gente tem que ficar muito atento com o excesso de temperatura. Causa dano severo, né, aos globos de gordura e, consequentemente, problema lá no final na manteiga, né? Qual que é a recomendação? Se você pode fazer um processo de pasteurização lenta, faça, né? É o ideal ali, você conseguir ali uns 65 graus por uns 30 minutos e resfria e vai fazer a manteiga. Agora, se você tem um processo mais contínuo, tem que fazer uma coisa mais rápida, um equipamento, um pasteurizador, tenta fazer um aquecimento ali na faixa ali de 85, né, até 90 graus, mais rápido, né? Rápido, entre aspas. Ele tem que dar entre 2 a 5 minutos. Né? Isso é importante. Então, a 90, 2 minutos, a 85, 5 minutos. Isso é importante. Aí tem aquele espertinho que fala assim, não, eu vou fazer isso aqui para você aqui no pasteurizador, não precisa desse tempo, não. Faz aqui no pasteurizador, você só aumenta a temperatura aqui. Não é suficiente. Né? A gente costuma ter muito problema aí com as características da manteiga quando esse processo de pasteurização é feito de forma inadequada. Né? Além de proporcionar uma ocorrência muito maior de contaminação, né? Por sobrevivência
de bactérias patogênicas a um processo de pasteurização inadequado. Isso aí. Gilberto. Deixa eu só falar, que eu esqueci de falar aí para o Newton aí com relação à temperatura de batimento do creme. Né? Temperatura que vai na batedeira. Né? A gente precisa ficar atento que tem situações e situações aí, né, nessa temperatura que normalmente, num período de temperaturas ambientes mais elevadas, devemos fazer com a temperatura um pouco mais baixa, entre 8 e 10 graus Celsius. E quando a gente tem temperaturas mais amenas, né, a gente deve elevar essa temperatura. Temperatura ambiente mais amena, elevar essa temperatura até 13 graus. Aí o pessoal fala, mas isso não vai dar problema? Na verdade, não é pela temperatura ambiente, é porque normalmente nesse período de temperatura ambiente mais ameno, né, normalmente inverno, né, os ácidos graxos ali presentes na gordura do leite são diferentes. Eles são processados de forma diferente. Então, o processo de bateção acontece de forma diferente. Por isso que é interessante a gente fazer essa variação de acordo com a característica do período do ano. É isso aí. Gilberto questionou para a gente que é o seguinte: ao pasteurizar o creme, é notório que em câmara de resfriamento o creme não solidifica. Seria necessário uma câmara de congelamento para então a batedura do creme? Não. Não, por quê? Porque, na verdade, a temperatura que você precisa é aquilo que a gente falou aqui agora, não congelar. Né? Você não precisa fazer congelar o creme para poder fazer a manteiga. Né? A temperatura ali entre 8 e 10 graus é a temperatura suficiente para você fazer. Né? Aí, em determinados períodos do ano, você pode fazer até com temperatura mais alta, pode chegar até 13 graus. Né? Quando a temperatura está ali na época de inverno. Então, assim, não tem essa necessidade. Né? Não tem a necessidade do creme congelar para poder fazer a manteiga. Mas ele está falando aqui uma coisa que, para te falar a verdade, para mim até não tinha visto falar, é que o creme não solidifica em câmara de resfriamento. Pasteurizado? Pasteurizado. Bom, foi pasteurizado com gordura integral ou foi com creme padronizado? Eu acho que deve ter sido com creme padronizado, por essa questão. Tudo faz uma certa diferença, né? Então, assim, a gente precisa notar. O que acontece para o creme solidificar rápido, gente? Qual que é a diferença? A gordura, quando você vai reduzindo a temperatura, a tendência da gordura é dela solidificar rapidamente. Principalmente, qualquer tipo de gordura solidifica rapidamente. Só que quando você vai padronizando o creme e inserindo principalmente água, né, ela vai tendo a tendência de chegar mais próximo de zero sem congelar. Por quê? Porque a água vai congelar abaixo de zero. Então é uma tendência. Né? Isso é uma tendência natural de acontecer. E normalmente quando a gente vai pasteurizar, a gente já padronizou esse creme. Então tem essa tendência realmente dele ter mais dificuldade para congelar. Mas não é necessário para o processo de fabricação de manteiga. Né? É desnecessário. Você tem um creme ali nessa faixa de temperatura entre 8 e 10 graus Celsius, já dá para fazer o processo de bateção sem problema algum. É isso aí. Pessoal, queria pedir a todos para seguir a gente nas nossas redes sociais. Tem muita gente que não está seguindo a gente. Se você chamar a atenção aqui pelo suporte. Pessoal, plataforma YouTube, Spotify, Instagram Consulac Produtos. Sigam a gente. Para quem quer saber alguma coisa sobre o projeto, a gente tem um Instagram Consulac Projetos também, que tem bastante conteúdo sobre o projeto de laticínio, tudo especificamente para o laticínio. Para finalizar aqui, eu queria te fazer uma pergunta seguinte. Fabricação de manteiga ou vender creme? Qual você acha mais rentável? Olha só, em termos de rendimento, rentabilidade, a gente pode avaliar situações e situações. Eu te falo que tem períodos do ano que vender creme é muito mais rentável do que fazer manteiga. Né? Mas isso são períodos, né? A gente tem períodos ali muito bons para vender creme e tem períodos muito bons para vender manteiga. Né? É claro que a manteiga é um produto de valor agregado maior. Né? Só que o creme tem certo período do ano que parece que a procura é tão grande que ele fica tão atrativo que vale a pena vender o creme.
Então, o que eu recomendo, pessoal? Ficar atento ao mercado. Faça a relação, né, de custo que você tem com o seu processo e o custo que você tem de venda de creme, né, para avaliar se vale a pena. Porque agregar valor, né, com a produção da manteiga pode ser uma boa saída, mas tem também essa situação de que o creme, em determinados momentos, o valor dele é tão interessante que não vale a pena fazer um processo de fabricação, né? Então, tem as duas opções, né? Se na hora de aprovar um projeto lá, aprove os dois produtos, porque com certeza, em determinado momento, um vai ser mais viável do que o outro. Mas os dois são muito interessantes para a indústria de laticínio. O Davis perguntou para a gente qual a diferença entre manteiga de primeira e manteiga premium. Manteiga premium? O Davis, no início da live que a gente falou, na verdade, eu acho que esse questionamento seu é sobre a manteiga de primeira qualidade com sal, né? E a manteiga extra que o Éder mencionou aí. Dá uma pincelada rápida aí para a gente, só para esclarecer para ele. Na verdade, assim, a manteiga, essa classificação primeira, extra e tudo, a primeira e a extra depende de análise sensorial. Essa classificação só é definida por isso. Não é definida por quantidade de gordura, por qualidade de creme, nada disso, né? Então, é muito importante que quem quer produzir manteiga extra, manteiga de primeira qualidade, tem que atingir um parâmetro de análise sensorial bem específico, que está descrito numa norma ISO específica que tem que ser analisada, né? E a manteiga comum são aqueles produtos que foram obtidos no mesmo processo, porém não tem essa classificação aí de análise sensorial. E a manteiga comum é aquela que pode ser utilizada o creme de soro, proveniente do soro da produção de queijos. Davis, não inventa moda não, manteiga comum, viu? É a melhor opção, sem dúvida. Não inventa essa moda não, que é problema. Vou responder uma pergunta do Marcos aqui. Hoje você tem noção de preço do quilo de creme? Marcos, isso é relativo, tá? Hoje eu vou te falar preço de quilo de creme bica corrida. Que tem duas formas de você comprar creme. Você pode comprar no percentual de matéria gorda ou bica corrida. Bica corrida, em média, R$16 o quilo. Um creme acima de 60 a 65%. De 60 a 65% de matéria gorda aí, você vai conseguir esse valor de R$16 o quilo. Hoje no mercado é mais praticado a bica corrida. Ainda tem gente que trabalha com percentual de matéria gorda, mas o mais praticado é a bica corrida. É isso aí. Eu acho que respondemos a tudo. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Meu Instagram travou, mas o pessoal está me mandando aqui. Não, acho que é isso. Pessoal, essa semana é a última semana de lives esse ano. Nós não vamos ter live mais esse ano, a partir de janeiro, que a gente volta. Vamos dar uma descansada, né? Trabalhar e não para. Um pouco à noite, que a gente não estava parando à noite também. Então, essa é a última live desse ano. Eu queria desejar a todos um feliz 2022, um feliz Natal e que a gente possa trazer muito mais conteúdo nesse próximo ano que vai entrar aí. É isso aí. Oi, apareceu só mais uma perguntinha aí. Essa aí é interessante a gente falar dela. Vamos aproveitar o tempinho final aí. Da Jayce. Qual o percentual ideal de gordura do creme padronizado para a produção de manteiga comum? Esse percentual de padronização, eu quis responder essa pergunta, porque isso faz muita diferença para o processo. O ideal é de 35% a 40% de gordura no creme para processo. E por que disso? É porque isso vai te dar produtividade. Você vai conseguir transformar, né, fazer essa inversão de creme em manteiga em menor tempo possível. Normalmente essa inversão aí ela acontece aí, às vezes de 15 a 20 minutos você já tem aí a manteiga já invertida e já pode começar a lavar. Então, assim, é muito importante a gente fazer isso. E outra vantagem, menos perda para o leiteiro. Então, creme muito gordo, creme com 60%, 65% de gordura para bater, é péssimo. Demora para virar e quando vira tem muita perda no leiteiro. Então, não faça isso, padronize e tenha excelentes resultados. Ô, Deise, coloca para a gente aí de qual laticínio você é.
só para a gente saber que as suas perguntas são, são boas. Todo mundo perguntou Sei. muito bem, coisa boa, mas É, tem uns tudo destaques. interessante. É verdade, muito bom. Coloca para a gente aqui de qual latim que é, se possível, qual é a produção. É muito interessante. Mas Se assim, você vê aí, Ed, se chegar para você que para mim não aparece. não chegou não. Não chegou não. Mas assim, quero também agradecer muito a participação do pessoal. Esse ano a gente teve aí muita coisa bacana, muita coisa bacana. O que a gente fala aqui, todas as lives que a gente tem aqui, elas estão salvas. A gente Sim. tem esse conteúdo muito bacana lá no YouTube. Então não deixa de seguir a gente lá. Segue a gente aqui no Instagram, no Consular, Consular que Educa Produtos, Consular que Educa Projetos. A gente tem muita coisa interessante lá de projeto para quem quer construir, quem quer reformar. Falou em laticínio, falou Consular. Então aproveita e segue a gente aí. No Instagram do Consular Projetos, a gente vai começar a ter live a partir de janeiro, todas as quartas-feiras, falando sobre o projeto para laticínio. Isso aí, pessoal, é muito bacana acompanhar esse conteúdo. Você que tem registro na sua inspeção estadual ou federal, quer fazer um projeto de reforma e ampliação, quer introduzir um novo produto, quer mudar o layout da fábrica ou quer construir um laticínio novo, é bom acompanhar, porque a gente vai estar falando justamente sobre como fazer isso. Né? É uma dúvida constante que chega para a gente aqui. Posso alterar meu laticínio? Posso incluir um novo produto sem fazer projeto? Laticínio Petri. A Geise colocou aqui. Geise, obrigado pela participação. Muito boa pergunta. A partir do ano que vem, pessoal, quem tiver, pessoal que participa das nossas lives aqui, que quiser entrar com a gente vai convidar, vai começar a convidar as pessoas para participar aqui, para falar um pouco do dia a dia, de como é o funcionamento da fábrica e para tirar dúvida. Então, fica atento aí, a partir de janeiro. Começou a interagir com a gente aqui. Apareceu perguntas que a gente acha que são pertinentes para agregar ao setor. A gente vai convidar quem quiser, lógico, né? Participar. Fica ali, vai entrar aqui com a gente e a gente vai fazer um bate-papo aqui, não é isso? É isso aí. É a nossa ideia aí para 2022. Ter mais participação de vocês. Vai ser muito legal, tenho certeza disso. Pessoal, é isso aí. Ficamos por aqui em 2021. Foi muito bom tudo que a gente trouxe para vocês aqui. Acredito que a gente pode ajudar muita gente. Eu queria agradecer mais uma vez a participação de todos, que sem vocês não tem como fazer o que a gente está fazendo aqui. Pedir para vocês compartilhar o nosso conteúdo. Manda lá para um laticínio que você acha que precisa. Cada laticínio que está aqui participando, eu tenho certeza que conhece 10 ou 20 laticínios diferentes. Então, tem um parceiro lá, um amigo lá que está precisando desse conteúdo, está perdendo dinheiro de alguma forma. Manda para ele lá, acompanha esse pessoal aqui, que a gente está aqui justamente para ajudar. Beleza? Soel, valeu demais, um forte abraço e até 2022. Obrigado.